Olá, então boa noite. Vamos só aguardar mais algum tempinho para ver se chega mais alguém. Então, boa noite. A ideia de fazer esta masterclass é um pouco dar-te a conhecer um pouco mais do que é o coaching e para que é que serve e em que situações é que pode ser usado. Isto porque nós temos notado que algumas pessoas têm alguns mal-entendidos em relação àquilo que é o coaching, então sentimos essa necessidade de te transmitir exatamente quais são as potencialidades e porque é que eu acredito tanto que o coaching pode mudar de facto a tua vida e pode fazer a diferença para ti, sim? Então, eu preparei aqui uma apresentação, eu vou ocultar aqui a câmera e vou estar aqui no background, sim, para ti falando. Antes de começarmos então a falar do que é o coaching e para que é que ele serve, ou seja, quais são as 4 aplicações principais do coaching que praticamos na Meta.pt, eu gostaria de te explicar um pouco o que é que o coaching não é. Então, o coaching não é terapia, não é consultoria, não é aconselhamento, não é mentoring e também não é uma palestra motivacional. Embora em alguns momentos das sessões de coaching, dos processos de coaching, todas estas coisas possam surgir e todas estas coisas possam aparecer. Ou seja, não sendo um objetivo de fazer uma terapia, pode haver algumas coisas que se pareçam com terapias, não sendo o objetivo de ser consultoria, pode haver algumas coisas que se pareçam com isso, aconselhamento, mentoring e palestra motivacional. E depois eu vou explicar em que situações é que isso pode ser utilizado. No fundo, tem a ver com o nível neurológico que estamos a ativar, ou seja, com o nível de desenvolvimento, se quiseres, o nível de evolução do cliente de coaching, sim? Então, antes de mais, não é terapia porque se parte do princípio que as pessoas, quando entram num processo de coaching, são saudáveis e, portanto, o coaching não é adequado, por exemplo, para pessoas que têm depressões crónicas ou que têm grandes patologias a nível psicológico. E confesso que neste momento tenho alguns clientes que fazem também um seguimento com psicoterapia, por exemplo, com acompanhamento psicológico, mas é cumulativo, sim? Ou seja, o coaching não substitui uma terapia. E normalmente, para se alavancarem os resultados e para se terem melhores resultados, é suposto que as pessoas sejam saudáveis. Há uma circunstância que é muito particular da nossa sociedade em Portugal, que tem a ver com o excesso de diagnóstico de depressão, por exemplo. Porque há pessoas que têm diagnóstico de depressão e que, na realidade, têm um transtorno de personalidade, ou seja, a sua personalidade tem determinadas características com as quais as pessoas não sabem lidar. E nessas circunstâncias específicas, o coaching pode ser uma ajuda muito importante. E atenção que a grande maioria das pessoas que têm diagnóstico de depressão estão neste âmbito de transtorno de personalidade. O coaching pode ser uma ajuda muito interessante porque é, de facto, uma ferramenta de autoconhecimento e de autodesenvolvimento e, portanto, aí a pessoa vai, então, obter aquilo que, de facto, necessita, que é aprender a lidar consigo própria. Sim? Desculpa que aqui no PowerPoint
Sim, então uma definição do coaching o coaching é um processo que tem por objetivo desenvolver, desafiar, apoiar e capacitar pessoas a atingirem de forma sustentável todo o seu potencial individual e profissional através de perguntas. As perguntas são a grande ferramenta do coaching e há uma grande panóplia de perguntas que podemos fazer em cada fase do processo ou com cada objetivo e basicamente tem o grande intuito de te fazer pensar, de te fazer refletir sobre uma determinada situação, de te fazer compreender qual é o teu objetivo específico, quais são as possibilidades que tu tens para atingir o teu objetivo, tendo em conta a realidade em que tu estás, e depois também assumires um compromisso com os passos que tens que dar até atingir isso que definiste como objetivo. Pelo meio, vamos fazendo outras coisas e vamos, então, conhecendo-te melhor, conhecendo melhor as tuas capacidades, as tuas potencialidades. Há muitas pessoas que descobrem potencialidades que não faziam a mínima ideia que tinham. E há pessoas que aprendem outras formas de estar, outras formas de encarar as situações, as circunstâncias. E, portanto, tudo isto pode surgir, de facto, durante um processo de coaching. Mas o grande objetivo é desenvolver, desafiar, apoiar e capacitar as pessoas. Sim? Sempre de uma forma sustentável. Nós temos muita preocupação com aquilo que chamamos a ecologia, que é, no fundo, garantir que aquilo que estamos a produzir nas pessoas, aquilo que estamos a ajudar as pessoas a produzir, é melhor do que aquilo que existe. Sim? Portanto, a ideia é que seja, de facto, sustentável. E depois, como é um método que se aplica quer ao campo profissional, quer ao campo pessoal, quando tu te apercebes, ou seja, quando tu começas a pensar em coaching e a compreender a relação causa e efeito, ou seja, determinadas causas provocam determinados efeitos, tu começas a assumir as rédeas da tua vida e não só te conheces melhor, mas sabes como agir melhor nas diferentes situações que a vida te vai colocando à frente. Então, é isto, o coaching é um processo evolutivo em que o resultado, que é sempre aquilo que procuramos, é, na verdade, igual ao somatório das atitudes mais as competências. Sim? Agora terminei uma sessão de coaching que uma pessoa queixava-se de determinadas coisas que tinham a ver com as circunstâncias em que vive, que são coisas muito próprias dela, e então no fim da sessão compreendeu que de facto o grande problema não é o problema que ela tem, nem sequer são as circunstâncias em que ela vive, mas o grande problema é sobretudo então a atitude que ela tem em relação ao problema, sim? Ou seja, em vez de termos uma visão mais sobre aquilo que nos limita, abrir também a visão àquilo que são as oportunidades e que são as possibilidades que cada momento nos oferece e existem sempre. Acredito que há sempre coisas positivas, há sempre coisas a aprender e há sempre coisas que podemos capitalizar em função então dos processos e orientado aos resultados que queremos alcançar. Sim? Depois há a questão das competências, que de facto há competências que é necessário adquirir, mas também há competências que nós temos e que nem sempre utilizamos na devida medida no nosso dia a dia. Não é? Sim, o método Meta.pt tem então 3 passos: ama-te, inspira-te, supera-te. Isto tem a ver com, eu já expliquei isto até bastante bem em alguns vídeos, até que temos gravados, mas posso explicar. Isto tem a ver com os 3 pilares do amor. Portanto, o amor próprio, que é, no fundo, a forma de estabelecermos uma intimidade connosco próprios, uma aceitação de nós próprios e das nossas circunstâncias, porque, curiosamente, isto pode parecer um paradoxo, só quando temos, de facto, este nível de aceitação connosco próprios e com as nossas circunstâncias é que ganhamos, de facto, a capacidade para produzir as mudanças que podem ser favoráveis para nós. E depois o segundo passo é encontrar a inspiração, encontrar a nossa verdadeira paixão, aquilo que nos faz vibrar,
e aquilo que queremos fazer e aquilo que queremos ser, e depois o terceiro passo é a superação, ou seja, entrar num nível em que assumimos um compromisso connosco próprios. Então, a intimidade, a paixão e o compromisso são os três pilares do amor e trazemos isso para os processos da Meta.pt. Sim, este método de trabalho também é apoiado por um trabalho do senhor chamado Robert Dilts, que é um dos grandes fundadores, ou pelo menos um dos maiores autores que escreve sobre programação neurolinguística e que no fundo ele fala de vários níveis, não é? de uma hierarquia de níveis que temos que trabalhar, que são os níveis neurológicos, ou seja, ele identifica 7 níveis e que se agrupam em três grandes grupos. O primeiro grande grupo é aquilo que eu chamo de coaching remediativo, é o nosso AMET, é quando, de facto, nós trabalhamos com questões ambientais, que têm a ver com o ambiente em que as pessoas vivem, com as coisas que rodeiam, o nosso cliente, e que no fundo as limitam e que também podem significar oportunidades. E nessa altura o papel do coach, o meu papel pessoal e profissional neste nível é actuar como um guia, sim? Um guia de descoberta daquilo que são os limites, daquilo que são as oportunidades das pessoas. E depois há um segundo nível que tem a ver com o comportamento, é compreender no fundo a cadeia de ação e reação, ou seja, determinados comportamentos que nós temos desencadeiam determinadas reações no nosso ambiente e nas pessoas que nos rodeiam. Aqui o meu papel é ser um treinador. Depois o segundo nível é aquilo que chamamos de coaching generativo, e aqui a principal área de trabalho é de facto a direção estratégica. Começamos por aí, que é compreender que habilidades e que capacidades é que nós temos. Aqui o papel do coach é ser um professor e um consultor, no fundo também para transmitir novas competências e ajudar as pessoas a rentabilizarem as competências que já têm e adquirirem aquelas que sentem que lhes fazem falta. Depois um outro nível é as crenças e valores. Isto no fundo tem a ver com a permissão e com a motivação, ou seja, a permissão vem dos valores e a motivação vem das crenças. As crenças, perdão, ao contrário, a permissão vem das crenças, a motivação vem dos valores. As crenças, aquilo que nós acreditamos, tem um papel muito importante na forma como nós percebemos a nossa realidade e depois, a partir daí, também na forma como nós tomamos as decisões e todas as nossas ações. Portanto, é preciso identificar que crenças é que nós temos que nos limitam e que crenças é que nós temos que nos potenciam. E a ideia aqui é, de facto, sublinhar e realçar as crenças potenciadoras e eliminar as crenças limitadoras. As crenças limitadoras, uma vez identificadas, são tratadas, ou seja, há a forma de as resolver. Por exemplo, também hoje apareceu-me uma crença que é muito comum, que é a crença de um cliente que se considera que não é suficiente. E é uma pessoa até habituada aos níveis de alto desempenho, é um treinador de um desporto profissional, portanto é isso que ele se dedica, mas tem um problema, de facto, com a questão da suficiência. Ele exige muito dos dirigentes, exige muito dos jogadores e, portanto, isto cria também aqui um quadro de relacionamentos difícil, com o qual é difícil ele lidar e que tem muito a ver com esta crença que ele tem em relação a ele próprio, porque ele é exigente com ele próprio, a crença de que ele não é suficiente e, portanto, tem que se esforçar mais e então exige esse esforço também às outras pessoas. Sim? As crenças limitam-nos muito e também podem ser transformadas em potenciadores. No caso desta crença, nós não vamos eliminá-la de todo, vamos ressignificá-la, ou seja, sim, é preciso um nível de esforço, mas também é preciso trabalhar algum nível de tolerância e sim, pode não ser suficiente num determinado momento, mas
as coisas podem evoluir, ou seja, podem progredir, e o que é importante aqui então é medir estes progressos e medir esta performance. Ok? Portanto, a questão da permissão. A questão da motivação. Nós só nos movemos realmente por duas coisas. Por aquilo que nos causa dor e por aquilo que nos pode trazer algum prazer. Então, aquilo que nos causa dor é os valores que nós temos e que vemos que não estão a ser cumpridos no mundo. Por exemplo, uma pessoa que valoriza muito a questão da justiça, provavelmente pode ter uma palavra a dizer nessa área da justiça, ou se calhar uma área da justiça relativamente a alguma situação específica do dia a dia. Depois também tem a ver com a questão dos interesses, e que vamos juntando também a questão dos interesses aqui, para compreender exatamente quais são as causas das pessoas. Ou seja, qual é a tua causa, como é que tu gostarias que o mundo fosse, e então o que é que tu gostarias de fazer para, juntando tudo aquilo que te interessa, juntando tudo aquilo que tu sabes e todas aquelas as tuas competências, o que é que tu gostarias de fazer para transformar o mundo à medida daquilo que tu gostarias que ele fosse. Ok? Isto então abre caminho também à questão da missão. Mas é uma fonte muito grande de motivação, é esta inquietação que as pessoas sentem e que nós sentimos, e que eu sinto também, pessoalmente eu sinto um grande desconforto com o sofrimento das pessoas, e eu compreendo que a grande maioria do desconforto que as pessoas têm tem a ver com o facto de não saberem lidar consigo próprias e com os ambientes que os rodeiam. E é por essa questão, por essa razão que eu me dedico ao coaching, e esta é a minha grande missão, porque vem desta minha causa, sim, deste meu valor. O valor de ter uma vida de prazer, ou se quiseres, de ausência de dor. Sim? Olá, Patrícia. Se quiserem podem ir comentando e eu vou acompanhando, se quiserem fazer alguma pergunta, ou sintam-se à vontade. Não é? Pronto, então neste nível de crenças e de valores, o papel do coach é como mentor. Sim? Acompanhar as pessoas e também, através da minha própria vulnerabilidade, através do meu próprio exemplo, através de outros exemplos de outras pessoas, fazer as pessoas compreenderem como é que as crenças e os valores podem potenciar os seus próprios processos de desenvolvimento. Depois, o terceiro nível é o nível da superação, o nível que chamamos o coaching evolutivo. Sim? Aqui a primeira camada é a identidade, é então compreendidas as crenças e os valores que compreendemos então no nível anterior, perceber então quem sou eu, afinal quem sou eu, e perceber qual é a minha missão. E o papel do coach neste caso é apoiar este processo de descoberta, que é absolutamente fantástico. E depois há um momento em que as pessoas proclamam mais ou menos solenemente a sua missão, e isso é absolutamente arrepiante, é bonito. Quando acontece, é um momento muito, muito bonito. Depois a filiação, quer dizer, eu e o grupo que pertenço, os grupos a que nós pertencemos acabam por constituir também uma parte importante da nossa identidade, e então aqui o papel do coach é de aglutinador, ou seja, motivar a pessoa a fazer parte deste grupo, a juntar-se mais com este grupo. Depois, entretanto, o último nível, o grande objetivo dos processos de coaching é, então, descobrirmos qual é o propósito da nossa vida, qual é a visão que nós temos em relação à nossa vida. Isto às vezes tem alguma conexão com a espiritualidade, que é com o transcendente, ou seja, aquilo que nos transcende a nós próprios. Sim? E aqui o papel do coach é, então, agir como aquele que desperta para esta visão, para este propósito. Então, como viram, o papel do coach é dinâmico e é dinâmico em função do estado de evolução em que tu chegas, e pronto, está tudo bem, não há nenhum estado que seja melhor do que outro. Sim? Bom, quando chegas então a estes níveis superiores, todas as mudanças que nós fazemos nestes níveis mais altos acabam por ter reflexos
em todas as coisas que estão para trás e que estão para baixo, ok? Portanto, a tua relação com o ambiente, a tua relação com as oportunidades, a tua relação com as circunstâncias da tua vida, quando trabalhamos então esta identidade, esta afiliação, este legado, esta relação com as circunstâncias do teu dia-a-dia não voltarão a ser as mesmas. E, portanto, são mudanças definitivas e são processos que podem custar algum tempo, mas de facto são mudanças definitivas e que nunca voltarão atrás. Sim? É de facto uma evolução do ser. Não sei se tens alguma pergunta até agora. Sim, tudo tão clarinho. Então vamos continuando. E para te falar então agora das aplicações práticas, das 4 aplicações práticas do coaching, que são, no fundo, o tema desta masterclass. Então, a primeira coisa que eu gosto de falar sempre é o grande propósito do coaching é ajudar-te a descobrir qual é o teu propósito de vida e ter consciência da tua missão. Isto não é muito mais do que viver de acordo com os teus valores e alinhado com as tuas causas, com aquilo que é de facto importante para ti. Depois, a outra área em que o coaching pode ajudar-te a atuar é nos relacionamentos. E nesses relacionamentos é um tema bastante abrangente, porque podemos falar de relacionamentos amorosos, de relacionamentos familiares, das amizades, ou até mesmo de relacionamentos com colegas de trabalho. Sim? Então, depois também há vários tipos de situações. Às vezes há pessoas que precisam de melhorar relacionamentos atuais. E isto passa por trabalhar em si próprios, se calhar, a aceitação, trabalhar a comunicação com o outro, tentar compreender a diferença do outro, compreender a tolerância, compreender as expectativas que o outro tem e depois negociar estas expectativas e depois então criarmos um plano de ação para que possamos, de facto, melhorar os relacionamentos entre as pessoas. Sim? Depois, outro nível é encontrar novos relacionamentos, também há pessoas que me procuram para isso, e aqui a minha estratégia normalmente passa por definir claramente que tipo de pessoa é que o meu cliente quer encontrar, e depois o segundo passo é perceber que tipo de pessoa é que o meu cliente tem que ser para ser atrativo para essa pessoa que quer encontrar, porque às vezes não é assim tão linear, não é? E depois é perceber onde é que esta pessoa que se quer encontrar está, e onde é que ela pode ser encontrada, onde é que ela pode ser descoberta, e então aí depois é o processo de conhecer pessoas e de, digamos, de tentar procurar alguém que corresponda àquelas características que inicialmente tínhamos mais ou menos previsto ou que tínhamos definido, mas às vezes isso não acontece, mas o que acontece é que depois tu já estás com um nível de confiança, estás com um nível de atitude, que vais de facto estar descoberta de novas pessoas, até que encontras alguma que faz o tal clique e portanto encontras então um relacionamento e tens algumas pessoas e tem sido bastante mágico. Sim? Depois, infelizmente, também há pessoas que há relacionamentos que terminaram e as pessoas muitas vezes não sabem como sair deles e não conseguem sair deles, até porque muitas vezes há situações que são ligadas a negócios, por exemplo, a partir da compra da casa, os empréstimos, a questão dos filhos, a questão da dependência financeira, a questão do que é que as outras pessoas vão dizer, o que é que as outras pessoas vão pensar, a pressão social. Então, há aqui várias coisas que quando se está a terminar um relacionamento é preciso lidar com uma série de circunstâncias e assim, às vezes também posso ajudar-te nisso se for o teu caso. Sim? Depois, na carreira, aqui fazer o que gostas e como gostas, aqui eu posso ajudar-te a encontrar novas oportunidades. E é muito engraçado que eu conto muitas vezes o meu próprio processo. A última vez que eu encontrei um emprego, provavelmente foi o melhor emprego que eu tive, em termos de trabalho por conta do outro. Eu, de facto, utilizei estes conceitos e defini claramente qual era o emprego que eu gostaria de ter.
e até, se queres que seja muito honesto, eu decidi exatamente que percurso é que eu queria fazer nessa empresa. Eu queria trabalhar numa empresa com determinadas características e queria fazer um determinado percurso, queria ter um determinado nível de reconhecimento e sim, tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu exatamente como eu tinha previsto. Não, não é assim, não é? Mas sim, atingi todos os objetivos. Okay? Portanto, consegui encontrar um emprego numa multinacional com o nível de rendimento que eu gostaria e com o nível de reconhecimento que eu gostaria e com uma equipa extraordinária e com estes conceitos que tenho para te transmitir e que vamos trabalhar contigo. Depois também ao nível da progressão da carreira, então foi uma coisa que aconteceu já comigo, ou seja, estando num determinado nível da carreira, passar a níveis seguintes, e isso passa muitas vezes pela negociação de parcerias entre os próprios empregos e das próprias atividades patronais, depois também a ver com a medição do teu desempenho, com características emocionais, com a forma como tu organizas o teu pensamento, como tu executas o teu trabalho, como tu te relacionas com as pessoas. Também tem muito a ver com o desenvolvimento da resiliência, da assertividade e, portanto, podemos preparar-te, de facto, para esta produção de carreira. E também uma coisa que eu gosto muito, muito de fazer é ajudar pessoas a iniciarem o seu próprio negócio, o seu próprio projeto. Porque também é o que eu estou a fazer na prática, dando corpo àquilo que é a minha noção, da minha missão, daquilo que são os meus objetivos e, no fundo, construindo a minha forma de viver. Sim? E aqui, neste caso de construir um projeto próprio, há muitas coisas para fazer, desde o planeamento, a definição do negócio, a forma como se arranca, a forma como também te desligas de um emprego para iniciar um negócio, e tudo isto tem que ser pensado e conduzido de facto, da forma mais assertiva possível e é para isso que eu estou, para te ajudar a fazer isso. Depois, nos negócios, eu tenho bastante experiência no mundo dos negócios. Eu comecei a trabalhar em empresas muito cedo, mas assumi responsabilidades logo quando atingi a maioridade. Tive durante vários anos um negócio próprio, uma empresa própria, que atingiu um nível bastante interessante. Depois, entretanto, no fim não correu muito bem e também tinha a ver teve a ver sem dúvida com o meu nível de preparação naquela altura. Se eu tivesse encontrado um coach na altura, provavelmente o desfecho teria sido diferente. Assim, ou seja, o sucesso é uma coisa que se constrói passo a passo, e então nesta área do coaching, além de trabalhar o líder, trabalhar o empresário ou o empreendedor, que é um ser humano, portanto, e os negócios dependem sempre das pessoas, e portanto, além de trabalhar as pessoas, também consigo mobilizar muitos conhecimentos que tenho ao nível de planeamento, ao nível de marketing, para te ajudar a perceber exatamente qual é o posicionamento que tu tens que ter, qual é o propósito da tua empresa, como é que vão funcionar os teus processos, que produtos vais vender, a que pessoas é que vais vender, como é que vai ser a relação com as pessoas que trabalham contigo diretamente, com as parcerias que podes fazer, sim? E, portanto, posso ajudar-te então em todas essas áreas do negócio, ao nível do lançamento e depois ao nível também da melhoria da performance. Okay? Depois, esta questão da motivação e da liderança, estes conceitos do coaching e esta capacidade que o coaching te traz de compreender as outras pessoas, perceber como é que elas funcionam, acabam por ser uma ferramenta muito interessante para te ajudar a alavancar resultados, sim, e a motivar as pessoas com sucesso, a liderar as pessoas com sucesso. Sim, não sei se podemos ajudar, se tens alguma dúvida até agora. Boa, sim. Então, continuando.
para te dizer, concluindo, para terminar, que eu estou disponível para trabalhar contigo nestas áreas de desenvolvimento pessoal, a questão dos relacionamentos, a questão do autoconhecimento e do propósito de vida, a questão do desenvolvimento da tua carreira e a questão do desenvolvimento do teu negócio, são as áreas em que eu me sinto mais à vontade de trabalhar. E para começarmos a trabalhar e para percebermos melhor o que é que podemos fazer contigo, eu ofereço uma sessão inicial, que eu chamo uma sessão estratégica, que no fundo vamos perceber exatamente quais são os teus objetivos, e mesmo que tu não saibas defini-los, acredita que eles aparecem e surgem durante a sessão, e, portanto perceber exatamente quais são os objetivos e traçar um caminho para atingir esse objetivo, ok? Também sou consultado muitas vezes para tomar decisões, há pessoas que estão em impasse na vida e que precisam de ajuda para tomar decisões e depois também, se calhar, fazer um planeamento do teu sucesso e eventualmente então partirmos para um processo de coaching em conjunto, caso seja de interesse dos dois, não é? A ideia é um sistema de ganha-ganha, ganhas tu e também ganhar eu em termos do meu próprio desenvolvimento. Eu cresço muito com os processos dos meus coaches e sinceramente é o que mais me atrai neste negócio. São de facto os relacionamentos que eu crio com as pessoas e o crescimento que este contacto com as realidades das outras pessoas me proporciona. Esta sessão estratégica pode ser online, através da internet. Nós utilizamos o sistema Zoom, que é muito fácil de utilizar. Portanto, alguns minutos antes podes marcar a sessão no site. Há uma plataforma para isso, que é Portanto, agendar uma sessão de coaching é muito fácil, só tens que decidir então onde é que queres marcar, por exemplo, marcando online e depois tentar encontrar uma data no calendário em que esteja disponível. Sim? Aqui, normalmente, nós estamos a utilizar isto para primeiras sessões, portanto, aparece sempre um espectro grande de disponibilidade. E, portanto, marcas uma hora, por exemplo, e depois, aqui ok, colocas aqui o teu nome, o teu e-mail e o teu número de telemóvel e concluir a marcação. É tão fácil como isso. E depois, entanto, a Ana vai entrar em contato contigo para fazer a confirmação e pronto, e é isto. O processo de marcação é este. E podes marcar aqui no Porto ou online. Também vou a Paredes às segundas e às terças, às vezes estou em Gaia, portanto, se preferires em alguma destas localizações, não há nenhum problema, pelo contrário, tenho todo o gosto em encontrar lá. Para dizer também que eu trabalho muito bem com a internet, grande parte das minhas sessões de coaching neste momento são online. Eu tenho clientes na Bélgica, em Setúbal, em Valença, em Tábua, honestamente não sei bem onde fica, mas portanto tenho clientes espalhados por aí em Amarante, tenho clientes espalhados por aí, portanto com os quais trabalho bastante bem ao nível da internet. Hoje em dia, hoje fiz uma sessão com uma pessoa que estava em Valência, em Espanha. Trabalha-se bastante bem a internet porque temos hoje em dia bastante fluida e as ferramentas de comunicação que temos são bastante interessantes. Sim. Não sei se então posso ajudar-te a esclarecer alguma dúvida. Eu espero que tenha contribuído para te esclarecer quais são as áreas de atuação do coaching e o que é que o coaching pode fazer por ti. Se tiveres alguma dúvida e nós estiveres aqui, podes sempre enviar um SMS ou um e-mail. Eu também respondo a WhatsApps.
ou através do sistema daqui do Facebook, do Messenger do Facebook. Portanto, estamos sempre disponíveis para esclarecer todas as suas dúvidas. Sim? Então, muito obrigado por estares aí. Só olhar aqui a câmera para me despedir. Sim. Então, muito obrigado por estares aí. A Meta para ti existe para ti e para te ajudar a atingir o máximo potencial, para te desafiar a superar-te, a superar os teus próprios limites e os teus obstáculos, porque tu, de facto, podes ter uma vida bastante melhor do que aquela que tens hoje e é a vida que se calhar tu mereces, sim, e com que tu sonhas e acredita que é possível. É só uma questão de seguir os passos certos e o coaching é sobretudo isso, é descobrir quais são os passos certos e as causas certas para que tu possas ser a pessoa que concretiza as coisas que tu queres concretizar e que alcança os objetivos também materiais, naturalmente, mas tudo de relação contigo próprio que tu queres alcançar. Sim? Estamos juntos e é por ti que fazemos isto. Portanto, qualquer coisa que precises da nossa parte, sempre foi. Um grande abraço e até breve. Obrigado.